Foi? Foi. Boa noite, galera. Boa noite, galera. Isso aí. O seu lado tá meio escuro, não dá não? Não, é só a parte dos comentários. Ah, é verdade. Nossa, eu sou vacilão, tô deitado. E aí, galera, boa noite. Hoje a gente tá um pouquinho mais tarde aí, né? Mas eu acho que, igual a gente tem falado aqui, depois do Covid, a galera tá meio morcego, né? Meio noturno. Então a gente tem entrado aqui, a galera tem se engajado mais com a gente, no sentido de compartilhar mais, né? As histórias e por aí vai, quando a gente tem feito mais tarde. Mas nem foi por esse motivo, a gente fez mais tarde porque a gente estava aqui estudando também, né? Não só para falar aqui com vocês, mas porque é o nosso momento também, né? Entre a gente aqui, que a gente segue isso à risca, assim, que a gente precisa do nosso momento, né? E a gente orienta todo mundo a ter o seu momento mesmo como casal e tal, e aprender mais sobre Jesus, você, sua família, enfim, né? Quer falar uma coisa? Sim, eu acho importante. No começo dos devocionais, a gente fica meio sem graça de fazer devocional no começo com o marido. Até eu acho que pra nós que somos cristãos, né, que às vezes acaba casando bem rápido, fica com vergonha, tipo, um conhece mais da Bíblia, se eu mostrar que eu não sei tanto, fica meio sem graça, assim, então é bom fazer, assim, sempre o início é difícil, mas depois cria rotina, você gosta e aprende muito mais, acaba pegando mais vontade, mais sede de conhecer a Deus cada vez mais. Acho que é exatamente isso. Assim, a gente fala isso, não que a gente tenha tido esse problema, porque assim, a gente até, eu sou mais extrovertido, a Nietzsche também. Então a gente que conhece, a gente sabe. Então acabou que o negócio super rolou, assim, a gente falou e tal, e o negócio rolou bem. A gente acabou conversando aqui, e o negócio, desde o começo, a gente acabava, né, falando, fazer devocional e tal, era meio comum. Quando a gente casou, aí que a gente começou a fazer mesmo e tal, então o negócio foi embora. Que a gente sempre repete aqui, a ideia é justamente isso, a gente fazer as lives para compartilhar com quem mais tá aqui, aprender com vocês e, se possível, poder passar alguma coisa, né? Sim. Já ainda aqui porque a gente quer falar, a gente acabou de ler a carta de Gálatas. A gente está lendo, né, a Bíblia inteira, estamos bem no comecinho, estamos no Levíticos, lendo a Bíblia inteira em ordem cronológica. E não só nisso, não ficando só nisso, a gente está lendo também outras partes, só que em ordem cronológica. Isso, acho que tem que baixar mais um pouquinho. Às vezes pra gente aqui parece que não tá alto lá, mas acho que fica alto lá na live, lembra? Tem que baixar mais um pouco. E aí, tá pela TV aqui, gente. Então, a gente leu, assim, a gente tá com o costume de ler aquilo lá que já comentou aqui. A leitura vai sempre se aperfeiçoando, até porque dá mais curiosidade, vai entrando mais na história, então vai dando mais curiosidade. E a gente acabou de ler a carta do Paulo aos Gálatas, né, a Galácia. Então a gente acabou de ler de uma vez, né? Ele tem ali acho que 6 capítulos, né? Então a gente acabou de ler aqui, antes do devocional aqui com vocês, tá bom? Então também desculpa, segunda-feira a gente acabou não fazendo, segunda-feira foi bem corrido, tem sido tempos malucos, assim, um tempo de enfrentamento mesmo, de lutar mesmo, né? Eu acho que o mundo inteiro tá assim, o Brasil inteiro tá assim, então é aquilo que a gente tem falado, já tem mais, enfim, né? Já tem mais de um ano, né? É que o problema não é só o Covid, pelo fato de que, assim, tem outros problemas, né? Tipo assim, tem outras doenças. Então eu tô tendo esse problema, né? No caso com meu pai, que tá internado, né? Então, assim, e não é de Covid, mas ele tá internado, e é complicado, as coisas acaba afetando a rotina e tal, então a gente tem ficado bem cansado. E segunda-feira a gente não conseguiu fazer, né, amor? Não. Eu cheguei bem tarde, a gente foi comer, vieram pessoas visitar. Então isso que é muito legal, né? Gente, de novo, assim, eu já entrando porque a gente quer falar. Você vê Paulo falando com a Galácia, com os Gálatas, é justamente isso, no sentido, tipo assim, quando a gente tá o que a gente tá ouvindo e o que a gente tá acreditando, né? Porque quão bom é quando pessoas vêm e abraçam a gente abraça pessoas, né? A gente tá junto delas, a gente ouvir e a gente se amar junto, a gente respeitar, a gente entender a dor do outro, sabe? Isso daí é importantíssimo, ainda mais em tempos como a gente tá, né? Acho que seguramente, digo que não,
quão necessário é a gente ir, se engajar, de saber como a pessoa tá, de saber como tá a família, da gente orar junto, levar uma cesta básica, né? A gente tem falado muito isso, que fé não é, aquilo que se espera no sentido, tipo assim, porque a gente se engana nisso. É uma esperança, cria aí então um pensamento positivo e vai fundo nela. Não é isso, ela é em produção, ela é em ações, né? E isso daí, por você ter feito uma ação, automaticamente você teve um impulso e você tem uma história para contar, então você gerou fé. Fé não é só por aquilo que você espera e tal, por uma coisa que você pensa assim, nossa, eu criei um pensamento positivo aqui e aí eu vou ter fé. Não é isso, ela é baseada em ação. Então, como é bom a gente estar nesse momento agora que, por mais complicado que seja, estarmos em ações constantes um com os outros, né? E Paulo vem aos Gálatas falar, ele chega até a comentar, a gente vê ali de novo, falando, né? Como a gente está lendo em ordem cronológica, é a primeira carta do Paulo, né? Que ele escreveu. E ele escreve a um povo que ele já tinha ali um carinho, já tinha ali anunciado o evangelho e tal, mas ele voltou e ele fala que ele chegou até a discutir com amigos dele. Então ele veio falar que discutiu com o Barnabé, ele fala que discutiu com o próprio apóstolo Pedro, né? Porque algumas coisas ele entendeu e ele entendia que o Espírito Santo é para todos, de que a morte na cruz é para todos, de que todos não somos merecedores, mas todos somos livres na cruz de Cristo, e que era para judeus e não judeus. E ali ele dá a entender que Pedro entendia que era para os judeus. E aí, enfim, por um discurso, às vezes, o que a gente acaba seguindo? Porque aí ele vem falar sobre toda a carta, ele vem se resumir num tema ali, ele querendo abordar o porquê que às vezes a gente vira um escravo querendo ser livre e não prefere ser um escravo em liberdade, que ele quer dizer mais ou menos isso: eu sou um escravo de Jesus Cristo, mas eu sou filho da liberdade. Né? Ele chega até a usar o exemplo de que aconteceu lá com os filhos da promessa. Então Abraão teve 2 filhos, como ele teve a promessa de que ele seria pai, e a esposa era estéril, ele foi com Agar, com a escrava. E aí Deus mandou, falou assim, mas a escrava e o filho dela que saia da terra. E aí depois, quando ele gerou Isaac, ele falou assim, esse é o filho da promessa. E esse é o exemplo que ele usa, que o Paulo usa. Fala assim, se você vai ficar lá só na lei, seguindo os negócios da lei, e agora que Jesus já morreu, ressuscitou e vive está, você ainda está em uma aí de que tem que ficar sendo circuncidado, vocês estão voltando para a lei. E ninguém consegue viver na lei. Jesus veio para falar que não precisa mais disso. De que agora somos um povo. A gente é filho da promessa. Aí ele usa também, ele parafraseando ele, mas explicando, ele fala assim, quando lá falam que a descendência de Abraão, quando fala descendência, não está falando de pessoas, ele está falando da descendência, o descendente, Jesus Cristo. Isso sim é a promessa. É bem legal a forma que Paulo vem explicar ali o que aconteceu lá com Abraão. Então, ele é um cara muito bom com as palavras. Ele é muito bom com as palavras. Então, assim, nesse contexto, a gente queria trazer como proposta, assim, o que a gente tem feito, que às vezes é mais puxado para uma religiosidade, ou é puxado para vou me usar de exemplo, tá, gente? É puxado para a minha opinião. E será que a minha opinião, ela é pautada em revelação de Deus? Ou às vezes eu estou seguindo, ali até na Bíblia mesmo falando, tá? Às vezes eu estou seguindo alguma coisa que ela é só uma religião, um costume, que não sei o que, e eu estou esquecendo de pensar em pessoas. Será, gente? Então, puxando disso, né, que eu vejo que Paulo fica batendo muito nesse ponto, assim, gente, vocês estão até se machucando. Ele vem falar isso. Vocês estão se ferindo. Porque quem tem o costume de fazer tal coisa, realmente ele é um costume. Mas, gente, circuncisão, o negócio é punk. Isso que eu estou usando o mesmo exemplo que ele está falando ali. Mas o que às vezes a gente está fazendo, se a gente for trazer para o nosso, que às vezes a gente está, por um certo costume, machucando o outro. Aí seja filho com pai, pai com filho, seja com um amigo, seja com você. Gente, de novo, eu sempre usei esse exemplo, porque eu acho que é um exemplo muito atual. A gente está orando para Deus, no sentido assim, Deus me dá
obrigado porque eu tenho comida, ou a gente tá orando assim, Deus, obrigado porque eu tô tendo mais trabalho, automaticamente tô tendo mais dinheiro e poder dar mais comida para outras pessoas. Nossa oração tem sido, Deus, me dá trabalho, por quê? Porque eu quero ganhar dinheiro, ou é Deus me ajuda a ter uma finanças, né? Ter um financeiro saudável para que eu possa continuar evoluindo, prosseguindo em ajudar pessoas. Fala a verdade, gente. Qual que tem sido nossa oração? Nossa oração é muito para mim, para eu, ou é para nós? É o que a gente tem falado aqui, né? Nossa oração aqui tem sido pão meu ou pão nosso? Deus meu ou Deus nosso? Né? Então, assim, hoje eu ouvi assim, uma frase, né, de uma pregação que eu estava assistindo, eu achei muito legal, assim, um pastor falando, por que Deus do mundo é Mamon? Ele é um Deus excelente pro ser humano. Ele é o Deus que o ser humano quer. Por quê? Porque ele é o Deus poderoso, né? É o que o que a gente entende. Ele é o que tem o poder, né? Quando ele fala Mamon, tá querendo dizer qualquer outro Deus, tá, gente? Então vamos continuar nesse nome ali, Mamon. Mas aí você pensa o que você quiser. Então, ele até fala que quer dizer o dinheiro e tal, enfim, né? Então, é o que traz poder, é o que tem poder para trazer aquilo que a gente precisa, que a gente entende que precisa, e melhor, é o Deus que a gente controla. Então é por isso que é o Deus que a gente quer. Entendeu? Agora o Deus que é Pai, o único Deus mesmo, né? Jesus Cristo, que veio, morreu, citou, é Pai, e o reino é dele, aí a gente não quer, né? Quando dá liberdade pra gente, a gente não sabe usá-la, né? A gente não quer. E aí quando a gente virou uma geração que a gente não sabe o que a gente quer, né? Assim, quando a gente dá leis, a gente não quer cumprir. Aí tudo é ditadura agora, né? Aí quando você tem uma liberdade, a gente não sabe lidar com essa liberdade. A gente não sabe perguntar para Deus como que é a vontade dele. É como o pastor que a gente estava ouvindo mais cedo. Não importa o que a gente vai fazer, importa quem está do nosso lado. Para que a gente vai no culto? Para que a gente quer as igrejas abertas? Para simplesmente ser feita a lei? Não, a gente quer que as igrejas estejam abertas, para ajudar as pessoas. É pelas pessoas, é por Cristo. É por esses caras. Nenhuma morte, eu gosto de falar, nenhuma morte dos apóstolos foram fáceis. Pelo contrário, foi muito difícil. Todos eles foram praticamente, tirando João e Judas, que se suicidou, todos foram assassinados. Né? E qual é o legado olha o legado do cara, desses caras, e o que a gente tá fazendo para honrá-los, né? Assim, é engraçado quando a gente fala assim e não tem um debate, porque vira um monólogo, né? Eu gosto muito de diálogo, gosto muito de discussão. Discussão é bem-vinda, não é sinônimo de treta, de porrada, não. Se enfrentar eu acho muito saudável. E aí aqui, assim, por exemplo... Se for com respeito e para a evolução, né? Isso, exato, que eu acho que é a proposta. Então, quando a gente aqui tá conversando e a gente fala assim, a gente quer as igrejas para quê? Claro que parece assim, quem escuta parece um monólogo só, porque é pro bem das pessoas. Não, pera lá, mas tá tendo Covid, vocês querem que vocês estão só hipócrita e tal, porque tá tendo Covid, então vocês vão querer que as pessoas vão pra igreja, tá falando que é por elas, mas aí o Covid pode pegar e tal, e elas morrerem por aí e tal. Claro que a gente entende isso. A gente tá querendo dizer que assim, gente, a gente se usando, pra gente às vezes até melhor. A gente tá sem carro agora, pra gente por um lado é até melhor a gente não ter que ir pra igreja. Mas é exatamente isso que a gente quer dizer. Então não é por mim e pela minha esposa. Mas para outras pessoas, a igreja é um símbolo de esperança. A gente já chegou. É necessária. É necessária. A gente chegou até a falar aqui. Se a minha igreja atua, vamos dar um exemplo também. Se a minha igreja atua aí, ela não é um sinal de esperança se estiver aberta, ela vai ser um sinal de esperança se estiver fechada, beleza, ok. Mas a do vizinho, se for, a gente deveria estar brigando por eles, para a igreja deles estar aberta. Vocês continuam com a igreja fechada aí. Então, tá vendo? Mas não, a gente virou, tipo assim, a gente acha que não, o que importa é meu, a gente começou a olhar o endereço, não olha o porquê, no sentido tipo, do quem ali, sabe? O que importa são as pessoas. Mas não,
Agora o que importa, assim, é o que é pra mim, o que importa é o que eu penso, o que importa é o que faz bem pra mim. Não, mas é porque o meu filho tá seguro. Eu falei, gente, e o filho do outro? Então é isso, irmão. É isso que a gente quer. A gente quer o sinal de esperança pra mim, pra minha esposa. Então não é mais nosso Deus. Não é, gente. E isso é triste. É o meu Deus da minha esposa. E Jesus não veio por isso. O reino não é meu. Os apóstolos, eles não morreram por isso, né? A gente tem o costume de falar assim, eles morreram por Cristo, né? Mas não, eles não morreram por Cristo. A conta já estava paga. A nossa conta já está paga. Cristo veio, morreu por nós. Por quem esses caras morreram, né? Eles morreram por nós, para que o evangelho fosse pregado. É isso aí. Né? Então, eu gosto de falar nisso. Eu gosto de honrar a memória deles. Né? E assim, até a gente não ia falar, né? A gente não combina muito o que vai falar, tá? Então, como a gente não combina... A gente terminou de ler Gálatas e botamos aqui ao vivo. Então, como a gente não combina, a gente aqui discute mesmo. Então, a gente acabou de ler, mas que a Ana Paula Valadão pode ser processada, né? Porque ela falou algo ali que... Ela pode responder. Meu celular tá na live. Pode responder criminalmente porque ela falou que Jesus é Deus de homem e mulher, alguma coisa assim, Criou né? O homem Criou e a mulher. o homem e a mulher, isso. Assim, eu creio que ela, pelo que eu entendi da matéria, não tenho certeza porque eu passei bem rápido, só olhei pra iniciar a live. Mas pelo que eu entendi, ela usou o Deus criou o homem para a mulher. Ou criou a mulher para o homem. Ou seja, aí, tipo assim, já estão... Dá a entender que tá batendo no atualmente esse negócio de ideologia de gêneros e tal, né? E aí que tá, assim, minha opinião minha opinião não vou nem falar sobre isso, sobre o assunto, porque eu não gosto de falar de texto fora de contexto. E a gente enfatiza muito isso aqui nas lives. Então eu não vou falar desse assunto porque a gente não viu, a gente vai assistir pra ter e a gente traz aqui numa próxima, tá, gente? Sim. Cobra a gente aí. Mas o que eu vou falar é no sentido... Até porque estão pedindo pra gente falar sobre... Ó, os meninos, o cachorro e o gato batendo na porta. Pediram pra gente falar sobre esse assunto. Ah, legal, a gente fala numa próxima. Mas o fato é que o que eu queria debater aqui com vocês é na linha que a gente tá falando ali, na linha do tipo assim, a gente tá defendendo as pessoas, e aí não tem o nosso povo, não tô aqui pra falar sobre, não, vamos defender os crentes, os evangélicos, não, gente, não é isso não. Tô aqui pra defender as pessoas, seja ela quem for. A gente tem falado aqui, a gente precisa falar o que Martin Luther King falou. É direito do cristão, é direito de qualquer pessoa quebrar uma lei, ou pelo menos lutar, mas quebrar uma lei que seja injusta. Ou seja, uma lei que fere a Constituição, uma lei que fere os seus direitos, entendeu? Então, quando uma coisa é mal pensada, de novo, voltando na linha do Covid lá, que eu acho que fica mais fácil porque tá prático, é claro que a gente prefere ficar em casa e não correr atrás porque o bichinho vem e é mortal, mas então que o governo pagasse, congelasse as contas e tal, pagasse aí, mandasse 3, 4 cestas básicas por mês, igual a gente tem em outros países, que ficou dando dinheiro, $3.000 para cada morador, mais as contas pagas e tal, entendeu? É claro, mas o nosso é outro sistema. Então eu vou ficar proibindo, a gente vai ficar proibindo de trabalhar, e gente, de novo, não tô falando por mim e pra minha esposa, a gente trabalha de casa, entendeu? Não é por nós. Nós, tipo assim, não é por mim, né? Casado é uma pessoa só, então não é por mim, não é por Nietzsche. Por nós. Nossa família, né? O reino não é meu, o Deus não é meu, o Deus é nosso. Então eu tenho que, se a lei diz, não tô falando de Deus aqui, a gente tá falando assim, se ele diz que a gente tem que fazer por nós, Gálatas ali, Paulo, ele fica debatendo e fala assim, vocês estão tão presos, e voltando, porque eu já tinha falado isso pra vocês, só que veio alguém aqui e confundiu a cabeça de vocês estão voltando a preferir pra lei, e vocês não estão percebendo que isso só tá afastando vocês um do outro. Vocês estão ficando cada vez mais individualistas, vocês estão vendo o que é melhor pra si, e não pra nós.
O pastor lá que a gente viu na conferência lá, a gente estava assistindo a conferência até, de 2 anos atrás, e ele fala assim, eu tô querendo ver quando a gente fala assim, vai ter uma conferência, vai ter uma coisa assim, aí a gente não perguntar, quem vai estar lá? Fala, nós, agora tem que ter alguém, aí você fala, não, então esse cara é bom mesmo, a gente vai lá, entendeu? É nós e Deus, quando Jesus voltar é isso, se não tá bom pra você, então... Entendeu? Mas não, a gente tá muito mimimi, aí fala de um assunto, mas aquele assunto me feriu, aí pronto, eu já vou com a minha galera, já separo minha trupe, começo a falar só das coisas que cada um fica lambendo na ferida do outro e a gente fica nessa, entendeu? E a gente não evolui, né? Não evolui. Mudando de pato pra ganso, eu não sei usar esse... eu não sei usar muito esse negócio, eu falo isso daí, mas eu não sei usar, porque eu vou mudar totalmente, então não é pato pra ganso. Mas mudando um pouco de contexto, eu vi um maestro falando que as músicas atualmente, no mundo inteiro, seja lá qual for, elas já chegou ao nível 0. Elas estão vindo mais pobre e já chegou ao nível 0 de melodia. Foi no Brasil, irmão. Ele tava falando do Brasil. É do Brasil? Eles estavam falando do Brasil. O documentário é sobre a música brasileira. Eu pensei que era música no mundo. Então eu li errado. E é um maestro bem legal. Enfim, e ele fala assim, antes tinha vários acordes, tal, que não sei o que, e agora, assim, você põe lá no teclado, um toque e faz uma rima e solta, acompanha, pega uma massa de galera, e essa massa vai tornando você, pronto, você é famoso, você é músico, entendeu? Não, porque segue aquilo ali que, eu acredito, isso daqui me representa, e pronto, entendeu? Então, você entendeu que o importante não é mais a música? Vocês sacaram isso? Não é a música. É que porque eu me identifiquei, aquilo ali me representou, tocou, lambeu minha ferida, sei lá, você chama o que você quiser, pronto. Aquilo ali já é música. E não é. Então, é nesse sentido. Se a gente voltar, vai dar para amarrar todos os pontos que a gente está frisando aqui. É o que Paulo está querendo dizer à Galácia, aos Gálatas. Vocês estão voltando para a lei porque vocês querem. Eu já vim aqui, já falei para vocês que não é mais isso, não. Vocês não precisam, isso daí é até pior. Se fosse até pela lei que vocês estão voltando para ela, a lei fala, os mandamentos, qual que é o maior? Qual que se resume? Ame teu próximo como a ti mesmo. E vocês estão falando que vocês têm que circuncidar o cara? Vocês estão indo atrás do Tito, que já está grande? Vai machucar ele? Porque cortar a fimose, né, que a gente conhece hoje, o negócio é ficar lá, tem um tempo de cicatrização e tal. Imagina como é feito antes, entendeu? Não, gente. Então, mas é porque a gente quer se apegar em algumas coisas. E hoje em dia a gente está cada vez mais, talvez, deturpado algumas coisas assim, que aquilo que talvez era para seguir como um rito, mas a gente não entendeu, a gente não faz, e aquilo que é para não fazer mesmo, a gente faz. Porque é na dúvida de... Então, gente, de novo, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado daquilo que a gente tá falando, porque fere, porque é bonitinho e tal, e a gente pega numa massa ali e vai embora. Quando vai ver, a gente tá tornando cada vez mais pobre a nossa consciência, a nossa lei, o direito dos outros, porque eu tô buscando só o que é direito para mim e não pro outro. A gente vai começar a fazer... Nem falei pra esposa, mas eu quero fazer e a gente vai começar a fazer, mano. Toda vez aqui, as lives, a gente vai pegar pelo menos a lei do consumidor. E a gente vai trazer aqui pra vocês um pouco da lei do consumidor. Vamos falar da Constituição. Também. Mas eu queria falar da lei do consumidor, pelo menos. Porque perguntando pra vocês aí, quem tá assistindo agora ou que vai assistir depois. Você conhece a lei do consumidor? Eu gosto de falar da Constituição brasileira. Eu gosto porque... Eu gosto de estudar. Eu acho que todo brasileiro deveria ter lido ou ler pelo menos uma vez a Constituição brasileira. E a gente não tem essa educação. E essa educação, ela tem que ser por parte das escolas, mas por parte de casa, de pais e filhos até, educar os pais a lerem, e das igrejas também. Sim. E por que eu tô falando isso? Porque, de novo, a ideia aqui é a gente se amar. É a gente ver que não é Deus meu, mas é Deus nosso. Não é meu reino. E não é o Deus pra mim. É o reino dele e o Deus nosso, Pai nosso. Por quê? Porque, por exemplo, tem a lei do consumidor. Falando aqui no Brasil, né? Tem a lei do consumidor. A gente foi no mercado... A gente já falou isso aqui. Mas pra quem não assistiu todo, a gente foi no mercado e a gente viu que tinha alguns produtos... Gente, fala a verdade.
pode falar, quem é que nunca viu, fala, meu, sério, você nunca viu? Que tem uns produtos que na gôndola não tem o preço. E a gente sabe que o mercado é gigante normalmente, é difícil mesmo etiquetar todos. Mas alguns eu falo, meu, não é possível. Então eu fui no Pão de Açúcar, vou até falar aqui, fui no Pão de Açúcar 3 vezes. E aconteceu com o mesmo produto as 3 vezes, que era a Nutella. Então eu tava lá vendo, querendo ver, pegar os cremes de avelã, passei lá nos cremes de avelã, porque tem vários, né? Então só a Nutella não tinha o preço. 3 vezes, gente. E aí eu sei que na lei do consumidor você paga pelo valor do lado. Aí eu fui aplicar essa lei. Os caras até, nossa, que não sei o que. Eu falei, gente, eu não vou aqui brigar. E eu não. Gente, a gente não, de novo, é pelo outro. Então não vou responder, não vou questionar no sentido de ofender. Já, nossa, porque eu sei da lei. Você então, chegar ofendendo, não, né? O caixa, né, o gerente falou, gente, longe de mim, não, a gente falou ainda de boa, chamando no canto, porque senão causa comoção e tal. Ó, gente, mas é que tá ensinando a lei e tal, então você paga pelo valor do lado. Aí ele falou assim, não, é verdade, o senhor tá certo e tal, paga pelo valor do lado. Nisso daí, gente, beneficia outras pessoas. Por que acontece? A pessoa vai lá e pega porque olhou o preço do lado, aí se confunde, chega lá no caixa, o negócio é o dobro, a pessoa se constrange assim, putz, não vou devolver, e passa, e perde seu dinheiro. Porque hoje em dia já tá difícil. A gente tá aqui não é pra ficar se lambendo, se promovendo não, gente, mas a gente deveria falar mais das nossas experiências. Essa palavra testemunho ficou meio enfim, eu acho bonito, mas a gente meio que aboliu, não aboliu não, mas tirou o valor dela, né? Então não vou usar isso, vou usar como experiência. A gente deveria falar mais um pouco das nossas experiências, porque, de novo, como a gente falou aqui no começo, fé, ela é a produção de um ato, de uma ação. Aí sim gerou fé. Então a gente vai falar aqui que é para gerar fé em nós, né? Eu uma vez, né, no ano passado, no final do ano passado, eu voltando para casa, eu encontrei uma nota de 50 reais no chão. Quando eu peguei, eu falei, nossa, nota de 50, né? Quando eu peguei, eu ainda vi que ela tava grossinha, abri, na verdade tinha várias, eu tinha acho que uns 400, quase 500 reais, 300 e pouco, acho que é 400 reais, né? Enfim. Eu acho que era. Gente, eu não tô mentindo, e eu não tô falando aqui pra me vangloriar. A minha esposa e tava um calor, onde eu tava tipo uma nuvem de pernilongo. Eu fiquei 2 horas, quase 3 horas, esperando, porque eu imaginei que poderia ser uma senhora que foi tirar o auxílio emergencial, uma coisa assim do tipo, e caiu lá. Não passou ninguém, eu fiquei com o dinheiro pra mim, isso mesmo. Mas eu ia devolver. Eu fiquei só lá vendo, porque, meu, quando a gente perde dinheiro, já na hora ia aguelar, né? Tipo assim, ia dar na cara, ver a pessoa desesperada lá e a gente ia devolver. Sim, e é um assunto legal, porque a gente também tocou hoje lendo Gálatas, né? Falando sobre Paulo, né? Paulo, ele é um cara que teve muita coisa para passar pra gente, e eu acredito que muitas das coisas ele ainda nem pôde escrever, porque não conseguia, às vezes, de tanta dor de quanto ele apanhou. Ou porque não tinha nada para escrever. Mas ele fala assim, ele fala pra gente, quer ver Cristo? Pode me olhar, me copia. E hoje em dia a gente não pode falar isso porque fala assim, não, você tá se achando, né? Você é prepotência, arrogância. Arrogância. Mas, gente, isso não é. Isso é saber quem você é em Cristo. Quantas pessoas não falam que Paulo é prepotente, é arrogante, justamente por causa dessas coisas, por causa do livro de as cartas, né, aos Coríntios e tal, né, ele fala de um jeito, fala assim, não, porque eu sei o que eu fiz pra vocês e tal, tu não fala que é tipo uma certa arrogância, mas quando você vê o contexto, a vida dele e tal, ele não tá sendo arrogante. Ele não tá sendo machista igual todo mundo, muita gente acha. Por que tá? Às vezes a gente falando algumas coisas fora de contexto, é claro que parece. Vira pretexto. Agora não, ali em Gálatas mesmo ele fala assim, gente, aqui todo mundo é igual. Homem e mulher. Ele chega até a falar disso. Porque ali o pessoal na lei e tal, de novo, né? Porque meio que decorre nisso, só que o pessoal querendo viver na lei, então isso dá para discutir várias coisas, né? Ele usa como essa situação da circuncidação para justamente justificar várias coisas. Então quando ele fala homem e mulher, ou seja, porque ali até talvez o povo tava, né? Como a gente sabe aqui, o povo já tá se tratando mulher, né? O povo, tipo assim, o homem, nossa, é acima, a mulher. E aí ele fala assim, o olhar de Cristo veio e morreu por todos. Homem e mulher e tal. Então assim, nesse sentido que a gente está querendo dizer, a gente está falando aqui experiências, o que a gente entendeu, para a gente ver e entender que a vida
a vida, ela sim, existe um rei, o reino é dele, um reino. Mas aqui, como a gente, por enquanto, ainda vive numa democracia, seja ela ou não praticada e tal, nós vamos praticar pelo outro. Nós vamos nos amar. Nós vamos cobrar. Nós vamos cobrar. A gente tem falado aqui uma frase que é o seguinte: a igreja, as pessoas que entenderam, ela nunca para. Se tá certo, ela continua empurrando. Ó, é por aqui, ó. Ela dá a direção. Ela dá a direção, então é por aqui, ó. Agora, se dá a volta e vem, a igreja confronta. Né? Vai pra lá de novo. Aí vai e segue. É assim, gente. Não é esse negócio de omissão. Ah, mas não sei o quê. Ah, mas aquele ali é o líder, seja ele espiritual, for não, mas ele faz a mão crescer, ele cura. Ó, gente, interessa. Se tá indo contra os princípios e ferindo as pessoas, não tem uma explicação, é só uma lei tomada. E até por um discurso bonitinho, porque, de novo, como a gente usou aqui de exemplo, o Covid, você fala assim, não, mas é pro bem das pessoas e, pô, faz sentido a igreja tá fechada, porque com aglomeração a galera vai pegar o Covid e vai morrer. Então, isso daí é uma leitura rala. Por quê? Porque a gente não tá pensando nos outros, tá pensando na gente mesmo. Não, como não tô pensando nos outros? Tô falando aqui, as pessoas vão morrer e tal. Porque tem pessoas que a igreja é um sinal de esperança. Então, se você pensa assim, sua igreja pensa assim, beleza, fica fechado você. Mas tem outras que não. Não vai você. Ou não vai você. Agora, claro, fazendo uma medida ali mais inteligente, entendeu? Talvez, ó, existem várias formas. Tem várias formas. Que seja para fazer então a igreja um culto na praça. Então, se for para entregar o prédio, devolver o prédio e fazer na praça, porque vai ser ar livre, aí a gente vai fazer. Mas se há essa necessidade. É nisso. Então, tipo assim, gente, é um sinal de esperança e a gente deve lutar por isso. A gente deve lutar pelas pessoas, né? E a gente deve cobrar os nossos direitos. Igreja é patrimônio público. A igreja, ela é isenta de vários impostos. Então, a gente tem que cobrar, assim. A gente não pode ficar... Claro, gente, é a forma que isso é cobrado, né? A gente tem que cobrar da forma certa e procurar não ofender. Não é uma conversa ofensiva, né? Mas a gente tem que cobrar. Porque a igreja é um patrimônio público e ela tem que responder para os fiéis dela. Se a igreja fechou com o consenso dos fiéis da igreja, beleza. Se não, aí tem alguma coisa errada. É o que a gente está falando. Então, e a gente repete. Por exemplo, se a sua igreja concorda, tá fechada, tal, tudo beleza. Mas aí a do vizinho, você vai opinar lá e falar que tem que estar fechada? Por quê? Porque isso é bom para você? Ou é bom para nós? Porque, de novo, a igreja é e sempre será um sinal de esperança. Então, se a sua igreja concorda, tá fechada, sei lá o que for, que já fere a Constituição, mas beleza. Aí vocês concordam e tal? Porque igual a gente falou aqui do Martin Luther King, que é direito de qualquer cristão, qualquer pessoa, enfrentar uma lei injusta. Direito e obrigação. E obrigação. Martin Luther King, acho muito legal que ele fala assim. Direito e obrigação que qualquer cristão infligir uma lei que, se ela for injusta. Então, e aí beleza, você concorda com isso? Então você acha que a lei de abrir o patrimônio público é injusto? Então beleza, você vai lá e enfrenta isso. Mas não, gente, seguramente não vamos fazer isso. Incentivar o outro, se pro outro é esperança. Vamos tentar entender. Vamos tentar aqui entender que o Deus não é meu. Tem empatia, vamos entender que o Deus não é meu. O Deus não é do meu filho. O Deus não é da minha família. Ele é nosso. Ele é da minha família. Ele é meu. É da minha esposa. É do meu inimigo. Se é que tenho. Mas é isso. É isso. Sabe? Tipo assim, é nosso. Entendeu? E o reino não é nosso. O reino é dele. É porque a gente vive aqui no mundo e vive na democracia, mas já para pensar que não tem democracia? Tá no Reino Unido. Que a gente não tá no Reino Unido, mas já ouviu falar que não tem uma democracia? Não é esse negócio, fala assim, deixa eu ver o que eu quero fazer. Não, o reino é dele. No final, quando ele voltar, não importa, mesmo que tenha que ser quebrado, todo joelho vai se dobrar. Não tem essa, deixa eu ver. A gente lê muito bonitinho, né? Mas a Bíblia, ela fala, todo joelho se dobrará. Agora, a forma que vai ser dobrada... Ou você dobra pro bem ou você dobra pro mal. É uma monarquia, é um rei, é um reino. Mas existe o rei. A gente entende que Deus, ele é pai como eu talvez serei pai, como meu pai talvez é.
Falei, gente, então, de novo, gente, a gente tá aqui pra falar a gente acabou de ler toda a carta, né? A carta inteira. A gente leu, até porque tem só 6 capítulos, gente. Leem aí. A carta até a Galácia, né? Os Gálatas, vinda de Paulo, e a gente entende muito isso. Ele fala assim, vocês estão querendo voltar umas coisas só porque isso, talvez, vocês estejam inclinados para isso? Não, então, mas a gente quer ser daquele povo, a gente quer ser isso, então se o cara que tava lá e falou que tem que ser circuncidado, a gente vai circuncidar também, e vai fazer isso, não sei o que. Eu falei, gente, é por isso. A gente vai ficar seguindo o rito. E aqui Paulo, ele dá de frente com Pedro, né? Só pra discutir. São 2 apóstolos. E Pedro andou com Jesus, Paulo não. Ele chega até a falar assim, começou ali com Paulo, com Pedro, e Pedro foi chamado para falar com o povo escolhido, vamos colocar assim, os não gentios, né, o povo separado e tal. Eu fui chamado igual pro restante. Então, assim, ele tá querendo dizer, isso não é prepotência, gente, isso é reconhecimento. É o homem de Deus se reconhecendo. E a gente deveria fazer isso, reconhecer os homens de Deus. Eu achei legal que eu ouvindo também, eu escuto muita coisa, né? Então eu ouvindo outro pastor falando assim, gente, foi o tempo que a gente sentiu orgulho de carregar, de dar carona, de levar o homem de Deus. Nossa, tô carregando a Bíblia do homem de Deus. Não, entendeu? Agora qualquer um, de novo, gente, qualquer um feriu ali a minha ferida, tocou na minha ferida, falou de um jeito que eu não gostei, pronto, a gente já começa a fazer, eu já pego, já tipo, faço o meu grupinho, já chamo tipo assim, minha esposa, aí chamo meu irmão, aí eu chamo o meu melhor amigo e tal, eu começo a ficar falando ali. Aí, não, mas que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, pronto. Aí quando o outro cara que pensa diferente vem falar com a gente já descaracteriza ele. Gente, é isso, a gente quer ficar fazendo massa pra ficar criando burburinho, ou a gente vai se doutrinar. A gente lendo as leis, como eu falei para você aqui, a gente está lendo a Bíblia em ordem cronológica, ali em Levíticos é um estatuto que está sendo montado. Em Levíticos ele vem com os levitas falando, assim, vocês que vão servir, então vamos falar aqui de qualquer coisa. Então ele fala de fungo, ele fala de medicina, né? E aí ele fala assim, quando isso acontecer, é porque provavelmente isso aqui seja infecciosa. E se ainda continuar assim, é porque é de infecção e ela é epidêmica. E por aí vai. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que mesmo lá em Levíticos, ele está querendo dizer que as coisas tem uma ordem. As coisas têm uma sequência. Que a igreja, ela sabe e deve, não sabe não, melhor, ela deve ensinar, doutrinar, tem uma ordem. E se a igreja não faz isso, ela não pode falar nada depois que a situação piora, né? Se a igreja não... É mesmo. Eu nem pensei por isso, que aí depois quer reivindicar seu direito, olha. Se a igreja não se impõe, por isso tem muitas pessoas que falam que religião e política não se misturam. E aí geralmente eu escuto pessoas que falam isso que não entendem nada de política. Assim, zero política, só vão pesquisar alguma coisa sobre política quando tem que votar. Então, gente, se você não pesquisa sobre o seu candidato, se você não lê geopolítica, você não vai atrás disso, você não tem direito de reclamar do presidente que tá, do governador que tá, do prefeito que tá. Se você não gosta, você vai ser governado por quem gosta. E outra coisa que você até levantou a bola e eu queria... a gente já tá indo pra finalizar aqui, porque tá ficando muito longo. Eu quero orar, mas pelo Covas. Mas eu não concordo com ele, que não sei o que. Gente, de novo, tá vendo? Isso aqui cabe exatamente no que a gente tá querendo dizer. Não é o que ele faz ou deixa de fazer. É o que é o que você somos, é o fruto que a gente foi feito. A gente é feito de amor, a gente é feito de comunhão, a gente é feito de compartilhar, de querer pros outros o que a gente quer pra gente. Mas eu não concordo com o que ele... Gente, não, então se ele fizer aquilo que você quer, você vai orar por ele, para ele sarar esse câncer. É isso? Então, de novo, tá aí. Você não é nem Deus seu, agora você já até virou Deus aí, então. Você virou Deus. Virou o seu Deus. Eu virei o Deus, se eu penso assim dessa forma. Então, gente, não interessa se a pessoa ela é do partido que eu gosto, se ela é do jeito que eu gosto, se ela fala do jeito que eu gosto. Eu vou orar.
De novo, a igreja empurra se tá certo. Se tá errado, ela enfrenta. Agora fica aí, antes da gente orar aqui, uma pergunta. Você entende? Você tá entendendo? Nós estamos entendendo o que é o certo e o errado aos olhos de Deus? Ali em Gálatas a gente mesmo viu, ele fala assim, pra gente se examinar. Paulo fala muito para se examinar, mas eu gosto de pensar, isso também foi assistindo outras coisas, eu também aprendi, essa autoanálise, a gente falou isso na outra live, não é a auto com U, é quase um auto com L, a autoanálise, ou seja, mas eu sei que não existe isso, é uma brincadeira, mas é uma autoanálise no sentido assim, de não é você se analisando, porque isso também tá caracterizando uma prepotência, de certa forma, tá? Sim. Não que seja, né? Mas então não é nesse sentido do prepotente, de você, deixa eu ver. Não, tá, sou bom, só mereço. Não, tá, é isso que eu não mereço. Não é nesse sentido. Mas é um alto de você olhar do alto, como Jesus te olha. Você se botando na posição de pai, olhando um filho, você se aprova? Você acha que não tem que melhorar nada? Você acha que você não tá só puxando sardinha pro seu lado? Você acha que não tá querendo seu benefício próprio? Você acha que você não tá querendo, auxílio emergencial porque você precisa pagar a conta? Ou você tá querendo auxílio emergencial para talvez pegar o seu dinheiro e ainda dar pro outro e o outro pagar mais contas? Só um exemplo aqui. Aí fica no ar. Então a gente tá se analisando para ver o que a gente melhora ou piora, ou a gente tá analisando com o olhar do outro para ver o que a gente deveria melhorar para ele. Então é isso. E é uma coisa que eu não sei, eu torço muito para que não tenha cristãos que pensem dessa forma, que aí falar igual você, mudando de pato pra ganso, mas continuando no mesmo tema, é que... Não, mas aí tá certo. Né? Aí sim. Porque o exemplo é totalmente diferente, assim. Então vai. Mas a gente teve a morte do Paulo Gustavo essa semana, infelizmente. Oramos muito por ele, aqui nas lives, nas outras lives vocês podem ver. E eu torço muito para que não tenha cristão deixando de orar pelo marido dele. Porque se a gente tá deixando de orar pelo marido dele só pelas nossas crenças, a gente tem que ver a data de evangelho que tá sendo pregado pra gente. Porque independente do que você concorda ou não, independente da sua fé ou não, ele era marido do Paulo Gustavo. Imagina a dor, gente. Imagina a dor desse cara. Que tem agora 2 filhos e não tem marido. Ai, gente, é muita dor, gente. Então, assim, a gente não... Por isso que eu falei, era mudar meio de pato pra ganso, mas continuar no mesmo tema. É que se a gente tá deixando de amar o próximo por questões pessoais, a gente realmente tem que ver a data do evangelho que tá sendo pregada pra gente. Gente, é isso aí. Então, até terminando aqui, vamos fazer oração, vamos botar o Bruno Covas. Se você quiser colocar o nome de algum parente aí e orar por ele, eu quero até falar do meu, né? Se eu chorar, até desculpa. Meu pai, Eliseu, tá internado, né? Como a gente falou aqui. Então, peço que orem por ele. Vamos orar. Você ora, amor? Por nós? Ora. Senhor Deus, obrigada por mais um dia. Obrigado por ter o privilégio de poder falar com o Senhor. Obrigado porque o Senhor mandou o seu Filho para morrer por nós. Obrigado porque o Senhor é amor e porque o Senhor sabe o que a gente precisa. Eu costumo falar com meu marido que os bons estão indo e a gente tá aqui porque a gente é ruim. É uma brincadeira, claro, mas que o Senhor console os corações de quem, dos familiares que estão perdendo pessoas, por favor, nesse momento. E que o Senhor dê força, sabedoria para os cientistas. Dê muita sabedoria, Senhor. Como eu queria uma cura mesmo. Eu não queria uma vacina que é quase eficaz. Eu queria a cura, Senhor. Se eu posso te pedir isso, eu queria a cura, Senhor. Então abençoa, Senhor. Abençoa a nossa nação. Abençoa que a gente possa pensar mais nos outros. Nos dê sabedoria aos nossos líderes evangélicos, os nossos líderes espirituais, sejam padres, pastores, quem for. Dá sabedoria, Senhor.
A nossa nação clama por Ti. As pedras clamam por Ti. Então, nem que tenha que acontecer outra coisa pra gente poder ouvir Sua voz, que isso seja feito. Que tem que acontecer outra coisa pra gente pensar no nosso irmão, que isso seja feito. Tenha misericórdia da gente, Senhor. Tenha misericórdia, Deus. Entregamos as nossas vidas, entregamos os nossos sonhos, entregamos nossos pensamentos a Ti, Deus. Amém. Senhor, ainda na Tua presença, Pai, eu quero realmente afirmar isso mesmo, agradecer pelo pessoal que tá aqui, que vai assistir depois. A gente quer louvar Teu nome mesmo, entender e declarar que Você é o Senhor mesmo, faça a Tua vontade mesmo, mas a gente quer, lógico, deixar aqui a nós, quer que traga a cura logo, e a gente quer, Senhor, também a cura lá no leito, onde o Bruno tá, o Bruno Cova, Senhor, coitado, ele dá uma dó ver a foto dele, Senhor. Ô Jesus, essa foto do seu filho lá, fiquei com dó, Senhor. Não conheço ele, não sei se aos meus olhos, né, eu vou caracterizar se ele é bom ou ruim, não é o pretexto, não é minha pretensão, não é... O Senhor sabe, Pai. Eu só queria que ele fosse curado. Fiquei com dó no bom sentido, Senhor. Que minhas lágrimas sejam recebidas mesmo. Que ele seja curado. Meu Pai, as pessoas que estão no leito, Senhor. Que acontecesse mesmo um avivamento, algumas pessoas fossem curadas mesmo, se possível todas, mas é igual oração de criança, né? Nossa, eu quero... Oração de Miss Universo, né? Nossa, eu quero que a paz mundial seja concretizada, mas de fato um desejo do meu coração, Senhor. Que quem estiver aqui, estiver assistindo, tiver um familiar, Senhor, que o familiar desse seja representado aqui diante da Tua presença mesmo, entregue no Teu colo mesmo, Teu filho, que seja curado, se possível, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. A gente quer agradecer pelo Teu amor e pela Tua graça. A gente seguramente se apega na fé, nos testemunhos, e a gente acredita que o Senhor é vivo, o Senhor vive e está, o Senhor reina, o Senhor é bom o tempo todo, não porque é bom aos meus olhos, porque faz coisa boa pelo aquilo que eu entendo, mas porque o Senhor é bom. Que o Senhor não vai fazer, o Senhor já fez, tem feito, o Senhor não é pego desprevenido, e a gente agradece por isso, Senhor. O Senhor está no controle, mas a gente vem sim pedir que as pessoas sejam curadas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. A gente quer orar pelo marido do Paulo Gustavo, Senhor, um carinho, põe ele no Teu colo, consola a família, Senhor. Misericórdia, Pai. Misericórdia, Senhor. Eu sei que às vezes a palavra dó pega pesado, mas dá dó, parte do coração, coitado. Então cuida, Senhor, cuida dele, Pai. Como que esse homem vai trabalhar agora? Quer dizer, né, sei lá, como que já estava trabalhando, então enfim, Senhor. Então acredito que já veio produzindo umas forças nele ali. Você, Espírito Santo, é incrível, continua fortalecendo, acampa seus anjos mesmo, fortalece a família, em nome de Jesus, os amigos próximos, a irmã do Paulo Gustavo, a mãe, os pais, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Queremos pedir isso, queremos Te louvar, Te agradecer. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. É isso aí, gente. É isso aí, até a próxima. A gente tenta voltar aqui na segunda-feira, tá? Então, de novo, desculpa, porque segunda-feira a gente não conseguiu. Foi meio loucura. Semana que vem também vai ser outras lutas aí. Vambora. Segunda-feira a gente espera estar aí e falar do assunto que cobraram, né? Sim, e se vocês quiserem mandar o nome de alguém pra gente estar orando, a gente ora todos os dias por eles, assim, de noite. Sempre é um horário que a gente ora juntos, mas a gente vai orar, né, se vocês mandarem algum nome, sozinhos também, né? Durante a manhã, geralmente eu faço meu devocional sozinha e o Bruno de tarde, mais ou menos. Então, se vocês tiverem algum nome, algum pedido, a gente vai estar orando por vocês também. É isso aí. É isso aí, gente. Um beijão, fiquem com Deus. Beijo, fica com Deus. E provavelmente segunda-feira estaremos de volta. Vai que a gente começa a fazer mais live antes, assim. Então, fiquem atentos aí, né? Quando não é aqui, é lá no meu, né? Então depois a gente vai deixar aqui no meu, mas a gente tá sempre compartilhando os dois, tá bom? Um beijão, fica com Deus. Beijo, gente. Eita, essa live foi ontem. Foi mesmo.